Boa noite, meninas e meninos, você que está aí do outro lado e vai ficar aqui um pouquinho, um pedacinho da sua noite aqui comigo, para a gente bater um papo bem gostoso. Posso gozar? Eu tenho certeza que se você tem uma vida sexual ativa, você já ouviu em algum momento essa perguntinha: será que eu posso gozar? Será que já tá bom? Será que eu vou gozar nessa atividade sexual? Tenho certeza que vocês já passaram por esse momento e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O tema de hoje é: posso gozar? Lembrando que essa é a nossa live interativa. Ela vai estar sendo transmitida pelo Facebook, pelo Instagram, e vocês não só podem, como devem participar. Então, querendo participar da nossa live, você pode vir aqui ao vivo comigo fazer a sua pergunta, ou você pode colocar a sua perguntinha aí na caixinha de perguntas, que aí ninguém vai ver que você está perguntando, ou você pode colocar no comentário. O importante é que você possa aqui, durante esse momento, bater esse papo gostoso e entender, gente, um pouquinho mais sobre gozo. Posso gozar? Várias vezes você ouve esse tipo de frase quando você está dentro da atividade sexual. Mas, afinal de contas, o que é o gozo? Qual é a diferença do gozo para o orgasmo? Será que tem diferença? Ou será que é tudo a mesma coisa? E a ejaculação dentro desse processo, como é que entra? Qual é a verdadeira importância de todos esses conceitos quando você está aí praticando a sua atividade sexual? Lembrando que você já pode colocar suas perguntas ao longo da minha explanação. E se você quer participar comigo ao vivo, você tem aí essa oportunidade de esclarecer definitivamente pontos da sua vida. Pode ser na sua relação amorosa, na sua relação sexual, ou naquele caso do amigo, do primo, do vizinho, sabe? Que você também quer saber, ok? Deixa eu dar aqui o boa noite, pessoal que já está aí pelo Facebook. Quem está pelo Facebook, se você tem Instagram, pode correr lá no Instagram, Psi Cristiane Yokoyama, porque o vídeo fica um pouquinho melhor do que pelo Face, tá, gente? Mas quem tá confortável no Face pode ficar. Vou dar um grande olá aqui, ó, pra Maria Alice, pro Eduardo, pra Maria Assunção, pra minha querida Meire, minha linda Denise, pessoal que já está ao vivo aqui comigo. Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre gozo, prazer, satisfação, deleite, coisa boa. Quando a gente fala de gozo, a gente deveria só encher a nossa cabeça de coisas positivas. Na verdade, o gozo ele é para ser encarado, ele é para ser visto como algo positivo, como algo bom dentro da atividade sexual. Mas, infelizmente, na prática, a gente ainda vê muito para o lado das mulheres, muitos tabus e preconceitos e dúvidas e não saber como lidar. E se questionar se realmente eu já atingi o gozo ou se eu nunca atingi. As mulheres às vezes nem conseguem reconhecer isso. E no universo masculino, a gente ainda vê muita questão da obrigação. O homem ele se vê obrigado a ter ali o gozo dentro daquela atividade sexual. E muitas vezes esse gozo ele é visto como a finalização do processo do ato sexual. Então, se eu, homem, gozei, acabou, encerra ali a atividade do casal. Às vezes isso é uma verdade completa dentro da vida do casal, tá? E nós vamos aqui hoje questionar um pouco esses conceitos. Será que você está carregando esses conceitos assim? Será que quando o seu companheiro fala lá, posso gozar lá no ato sexual, você logo pensa, ai que bom, finalmente isso acabou porque eu não estava aguentando mais? Ou você pensa, caramba, mais uma vez eu não gozei e ele vai gozar e vai encerrar tudo aqui? E aí a gente começa a pegar essa coisa que seria tão positiva, tão produtiva, tão benéfica para ambos,
como um peso, como uma obrigação, como uma coisa estereotipada. E a gente precisa, ó, literalmente desconstruir todas essas verdades. Homens e mulheres funcionam diferentes, sim. Então, cada um vai gozar de uma maneira, de uma forma. Vou dar hoje também algumas dicas de como você não só pode, como deve buscar o seu gozo. Mas em ambos, tanto em homens como mulheres, o gozo ele tem que ser encarado como o ponto do prazer, como o ponto da satisfação. Como que ele está colocando aqui, ó. Você que goza, a gente tem que gozar, né? Quando você entra para uma atividade sexual, você está entrando ali para ter um ponto de prazer. E aqui, às vezes, vai a nossa primeira questão. Qual é a diferença entre você gozar e entre você ter orgasmo? São duas palavrinhas, né? Será que essas duas palavrinhas têm o mesmo significado? Ou elas são coisas diferentes? Eu posso ter um gozo dentro da atividade sexual e não ter um orgasmo e vice-versa? Eu tenho que entrar na atividade sexual buscando essas coisas? Então, olha, o primeiro ponto aqui para vocês poderem refletir. Eu entro para uma atividade sexual buscando o prazer, tá? Eu não devo entrar numa atividade sexual para buscar uma obrigação ou para poder agradar o outro. Aquele famoso cumprir tabela, sabe o cumprir tabela? Esse aí não precisa realmente existir na sua vida. Quando você coloca essa tabelinha lá de que eu tenho que fazer sexo com meu namorado ou com meu marido 2 vezes na semana, e aí eu tenho que gozar e eu não gozo, eu vou lá e finjo que eu gozo, você está construindo uma série de crenças distorcidas e que vão literalmente acabar com a sua vida sexual, tá? Então hoje a gente está aqui para você não realizar isso. Partiu para uma atividade sexual buscando prazer, e se esse gozo não aconteceu, é ser clara, ele não aconteceu nessa atividade, mas ele pode acontecer na primeira, e às vezes a garantia para ele acontecer na próxima vai ser justamente isso. Você ser sincera, verdadeira e aberta, primeiro com você e depois com o outro, ok? E aí, né, a gente pensa assim, mas qual a diferença então entre gozo e orgasmo? Pessoal que tá aqui na live aqui comigo, vocês acham que é a mesma coisa? Gozo é igual orgasmo? Coloca aí pra mim um S, sim, e coloca aí um N, quem acredita que não. Quando você entra numa atividade sexual, que você está buscando o gozo, ou quando você entra buscando o orgasmo, será que você está buscando alguma coisa diferente? Ou será que você está no mesmo propósito e às vezes fica tão preocupada, tão tensa em delimitar essas coisas, e aí você não consegue literalmente chegar em ponto nenhum de prazer? É interessante quando a gente pensa nessa diferença de gozo para orgasmo, porque conforme você for estudando isso e até de repente pesquisando lá no Google, né? Você encontra uma série de diferenciação. E essa diferenciação, ela é muito feita em cima de que ótica você está olhando. Então, veja bem, se a gente pegar por uma ótica clínica, uma ótica médica, uma ótica de compreensão corporal, existe uma diferença entre gozo e orgasmo. Mas os dois partem do mesmo princípio. Os dois partirão do princípio do prazer. E o Freud adorava falar isso, né? Sobre o princípio do prazer. Então, os dois têm como sua base o prazer, tanto o gozo como o orgasmo. Mas nessa visão mais biológica da coisa, quando os estudiosos procuraram entender gozo e orgasmo, lembrando que os estudos da sexualidade humana, desde lá do início, sempre foi muito em cima do corpo masculino. O corpo masculino ele foi muito mais desvendado do que o corpo feminino. E o corpo feminino ainda hoje apresenta alguns mistérios
Porque a gente acredita que lá na frente terão aí muitas mudanças, tá? Então, esses estudos que foi muito pautado em cima do corpo masculino, eles começaram a atribuir que esse orgasmo seria realmente o ponto máximo do prazer. Então, você entra numa atividade sexual buscando finalidade de prazer e quando você atinge um ponto máximo de prazer, pá, é o orgasmo. E esse orgasmo, ele é acompanhado de uma série de sintomas físicos e psicológicos, tá? Que aqui a gente já encontra já o primeiro errozinho. Às vezes você quer definir o orgasmo buscando aí esses sintomas. Eu sei que quando a pessoa atinge o orgasmo, ela tem um tremor nas pernas, ela fica mais mole, ela tem um suor intenso, ela tem uma contração muscular, ela tem palpitações. Aí você começa a buscar esses sintomas e aí o seu parceiro não demonstra nada disso, não fica ofegante, parece que ele não sente nada, mas ele verbalizou que ele teve um orgasmo. E aí você sai daquela relação super preocupada, porque você não está satisfazendo o seu parceiro ou a sua parceira, ele não goza com você, ela não chega ao orgasmo, aquilo vira um grande problema. Então não deixem se invadir por esse erro. É como a Meire está colocando aqui, ó. Eu não sei a diferença, né? Você vai sair daqui hoje tendo a certeza dessa diferença, tá bom? Porque o que acontece? Apesar da existência desses sintomas físicos e psicológicos, nem sempre eles são visíveis para você. Ou às vezes eles começam a ser visíveis quando você cria uma conexão de intimidade com esse parceiro, tá? Então não fica assim querendo ver o que o outro tá tendo reação para ver se ele teve um orgasmo. Se o outro tá falando para você que teve um orgasmo, basta você acreditar. Afinal de contas, se ele está ali te enganando, escondendo, falando que não é verdade, isso é uma questão problemática para ele, que inclusive é um quadro muito comum de acontecer entre as mulheres. Como eu coloquei aqui, né? A mulher acaba criando um hábito de fingir gozos, fingir orgasmo, e dentro disso ela acaba construindo uma série de crenças distorcidas que podem atrapalhar toda a vida sexual que ela apresenta, tá? Então, mulheres, se você faz isso hoje na sua vida, é o momento literalmente de você parar e começar a enxergar e entender a sua sexualidade de uma outra forma. Quando você finge para o seu parceiro que você está tendo gozo, que você está atingindo o orgasmo, você está construindo para você um grande problema. E aí sim, você pode estar ali naquele momento comprometendo o seu futuro orgasmo, o seu futuro gozo, ok? Mas vamos lá, ó. Então o que eu acabei de falar? Que o orgasmo, ele tem esse princípio básico de ser o prazer, mas ele é o pico desse prazer e que vem acompanhado aí de todas essas coisinhas. E aí, qual é a diferença disso, então, para gozar? Porque quando você está junto com um homem, ele não vira assim e fala para você, eu tive um orgasmo. Provavelmente ele fala, vou gozar. Ou ele te pergunta, quando ele percebe que você ainda não gozou, posso gozar? Ou quando ele quer fazer uma ejaculação dentro da vagina, ele pede uma autorização, posso gozar? Então, geralmente, é nesse formato que os homens falam. Quando ele está se referindo a isso, ele não usa a palavra orgasmo. Mas nessa nossa divisão aqui, ó, a palavra gozo, então eles dividiram, né? Orgasmo, ponto máximo de prazer, acompanhado desses sintomas todos. E o gozo, ó, o gozo nada mais é do que você atingir o prazer, atingir a satisfação, não necessariamente sendo um pico, o orgasmo já é o pico, mas aqui, ó, aqui desse lado, do lado do gozo, eu tenho a saída do líquido. Então eu tenho um produto, tá? Existe um produto nesse gozo, que no homem, muito fácil, é a ejaculação. Então, quando o homem ejacula, ele gozou. A ejaculação masculina,
ela é muito visível, porque o líquido sai e você literalmente vê aquilo ali. É um líquido que tem uma certa espessura, tem uma cor, tá? E eles associam esse gozo ao orgasmo. Quando ele fala para você, gozei, ele está falando, provavelmente, tive um orgasmo, atingi o ponto alto da minha excitação. Isso, gente, dentro da nossa cultura, tá? Porque, por exemplo, na cultura dos orientais, num sexo tântrico, o homem não tem essa valorização pela ejaculação. Muito pelo contrário, o homem segura a ejaculação e tem o gozo, tem o orgasmo sem ejacular. O que eu tô falando aqui, ó? Que são realmente 3 processos diferentes. Gozo, orgasmo e ejaculação. Isso aqui, numa explicação teórica, tá? É importante você saber. Numa explicação teórica, eles se apresentam num formato diferente. Mas quando a gente pensa na nossa prática, que é o que eu quero que você se preocupe daqui para frente. Quando você pensa na sua vida sexual, na vida sexual que você vai desenvolver com o seu parceiro, você vai colocar tanto esse gozo como esse orgasmo, lembra lá, ó, no princípio do prazer, do jeitinho que Freud gostava, né? Então, os dois eles estão relacionados a prazer. O orgasmo como um pico de prazer e o gozo como pontos de prazer e satisfação ali ao longo daquela atividade sexual. Quanto mais durar a atividade sexual, mais possibilidade de você ter gozo ali presente. Quanto mais curta, menos possibilidade. E sair dessa crença, sabe, que tem muito nas mentes masculinas. Você que é homem, que está aqui me ouvindo, é hora de você começar a modificar aí esses padrões, essa crença de entrar numa atividade sexual já buscando esse orgasmo, esse ponto maior do prazer. Então, geralmente você vai lá na sua parceira, né? Ah, eu sei que minha parceira tem mais dificuldade de atingir ao orgasmo. Então, eu vou lá, faço tudo para ela poder atingir o orgasmo rapidinho e depois eu vou aqui, atinjo o meu, acabou, ponto final. E aí, gente, a gente está desprezando tudo de gostoso que esse sexo realmente poderia ter. Por quê? Porque esse sexo, ele é para ter conexão, ele é para ter encontro, ele é para ter intimidade. São essas construções que vão fazendo esse gozo estar presente ao longo da atividade sexual e esse orgasmo acontecer de uma forma plena para ambos que estão ali participando daquela atividade sexual. Quando a gente não coloca isso, fica tudo muito sem sentido, tá? Mas eu quero saber de vocês. Alguém aqui tem alguma dificuldade de atingir esse orgasmo, esse pico de prazer sexual, ou esse gozo, esse prazer ao longo da atividade? Então, o gozo do homem não é orgasmo, não é o orgasmo, o auge do prazer. Veja bem, ó, quando o homem está na atividade sexual, ele vai ter gozo e ele vai ter orgasmo. Às vezes, alguns homens, principalmente aqueles que apresentam dificuldade na atividade sexual, eles podem não atingir o pico máximo do prazer, tá? Isso aqui vira um grande ponto de questão. Eu vejo isso muito dentro de homens que apresentam transtornos sexuais e de casais que buscam a terapia por estarem em problemas de ordem sexual. Quando uma mulher não tem gozo ou não tem orgasmo dentro de uma atividade sexual, isso é muito naturalizado. Ah, a mulher tem dificuldade mesmo, é difícil mesmo para a mulher gozar, não tem problema não, na próxima a gente tenta. Quando o homem não consegue ter gozo, não consegue ter prazer, ou não consegue atingir esse ápice do prazer, o orgasmo, isso vira um grande problema. Porque é questionado até a virilidade desse homem. É questionado se ele tem prazer pela parceira dele. É questionado se ele está traindo aquela parceira. Essas coisas vêm à tona de uma forma muito problemática, porque a cobrança em cima do homem, lembra do que eu falei aqui mais cedo, no início da nossa live?
Para o homem, esses pontos são obrigações. Para a mulher, esse ponto é um tabu, quando na verdade, para os dois deveriam ser momentos de busca de prazer, de conexão e de intimidade, com leveza e com tranquilidade, e não com cobranças. Seja a cobrança por um tabu, seja a cobrança por uma obrigação, tá? A diferença aí, Meire, que você pode estar com essa duvidazinha, é em relação à ejaculação. O homem pode atingir o orgasmo, o homem pode ter gozo, o homem pode ter prazer na atividade sexual e não ejacular? Sim, pode. A ejaculação, ela pode estar completamente ausente e essa atividade sexual ser muito prazerosa, tá? E aí, isso às vezes é um grande erro que a gente comete, né? É claro, gente, que eu não estou falando aqui daqueles homens que não conseguem ejacular por conta de algum transtorno sexual, tá? Não é isso. Tô falando daquele homem que é saudável, sim, que vai para uma atividade sexual, onde tem gozo, onde tem orgasmo e ele não ejacula. E muitas vezes até ele não ejacula por um controle próprio, porque ele não quer ejacular, porque ele sabe que se ele ejacular, ele vai entrar no período refratário, ele não vai conseguir ter uma nova ereção, ou ele vai demorar muito a ter outra ereção, ou esse homem não quer realmente, porque para que serve a ejaculação, gente? Para gerar filhos. A ejaculação, ela tem esse papel. Se você quer ter filhos, precisa ejacular. Se você não quer, ela não tem um papel ali. A ejaculação, ela não é o símbolo do prazer. O símbolo do prazer é o orgasmo, que as pessoas associam orgasmo à ejaculação, como se fosse uma coisa única. Por quê? Porque no corpo masculino, isso acontece na maioria das vezes, quando o homem não procura controlar, isso realmente ocorre de forma associada. Mas pode ser que você tenha aí um parceiro que não ejacule. Se não for por nenhum tipo de transtorno, tudo bem, ok? Mas é comum ele não ejacular se for um homem saudável? Não é comum. O mais comum é ele ter essa associação entre ejaculação e orgasmo. Isso aqui é o mais comum. Essa quantidade de ejaculação é que pode variar imensamente, tá? Ainda mais dependendo de como está o corpo do parceiro aquele dia, porque tem a ver com a produção do lado espermatozoide do esperma, tá? Mas isso aqui é o mais comum. Mas alguns homens, vamos lá, os homens que praticam pompoarismo masculino, não tem muito esse nome, tá? Mas só para vocês poderem entender. Ou os homens que praticam sexo tântrico, esses homens que não são a maioria, infelizmente, esses homens eles fazem muito esse controle de não ejacular, ok? Não é a mesma coisa. Olha a perguntinha que tá aparecendo aqui. E essa crença sua é a crença da maioria das pessoas, tá? Quando a gente bota no mesmo saco o gozo e o orgasmo, gente, esse aqui eu aceito ficar no mesmo saco. Sabe por quê? Porque a gente não tá aqui com uma preocupação de fazer diferenciações biológicas, né? A gente não tem essa preocupação quando a gente vai para atividade sexual. E gozo e orgasmo é prazer. Então, esses dois, a diferença é que um é o pico, o outro não é o pico. Um produz algum material, o outro não produz. Isso pra gente não tem muita diferença, não, tá? Então, gozo, orgasmo, os dois são símbolos do prazer. Ejaculação, não. Porque a ejaculação, ela não é símbolo de prazer. A ejaculação, ela é símbolo de procriação, tá? Quer filhos, tem que ter a ejaculação. Não quer filhos e quer ter uma atividade sexual mais prolongada, se você é homem, você tem que realmente reter essa ejaculação para não fazer o período refratário. Aí, olha só, quando a gente volta isso para o campo feminino, para o corpo da mulher, isso complica aí um pouquinho mais. Por quê? Porque as mulheres ejaculam, essa é a perguntinha aqui que não quer calar. Lembrando que, se você quiser deixar a sua perguntinha aqui na caixinha de pergunta, você pode deixar
Já respondi aqui 2 perguntas que apareceram, tá? Ou você pode colocar aqui nos nossos comentários, ok? Mas aí eu pergunto para vocês, a mulher, ela ejacula sim ou não? Já me perguntaram aqui se é comum um homem ter esse processo de ejaculação e orgasmo juntos. Sim, isso é o mais comum de acontecer. E a mulher, ela ejacula durante esse processo do ato sexual? Ela sempre tem que ejacular? Já respondi aqui que a mulher sim, não só pode, como deve ter o gozo no ato sexual. A mulher não só pode, como ela deve ter o orgasmo no ato sexual. E se você ainda não conseguiu atingir esses prazeres, é um prazer que você tem que começar a ir atrás, compreender e conhecer no seu corpo, tá? Há uma pergunta aqui, quanto tempo em média leva o período refratário? Olha só. Por isso que os homens espertos, inteligentes, amantes da cama, bons desenvolvedores do ato sexual, não ejaculam. Porque o homem, eu estou considerando um homem que já saiu da adolescência, que está na idade adulta e às vezes tem começo de idade madura, tá? Quanto mais velho, provavelmente o seu organismo tende a levar ainda mais. Existe uma diferença de homens para homens, mas tem homens que quando entram num período refratário, nem conseguem mais uma ereção naquela noite. Só vão conseguir no dia seguinte. Ou vai demorar 1 hora, 2 horas. Ou vai conseguir ter uma ereção, mas que não é mais aquela ereção de qualidade necessária para ir para uma atividade sexual, tá? E isso, gente, é considerado normal. Mas você pode falar assim, mas o meu namorado tem 40 anos, ele goza, chega ao orgasmo, ejacula e daqui a 30 minutos, ele tá pronto de novo. Nossa, parabéns para ele. Ele tem um corpo muito bem preparado, que faz parte aí de uma genética dele e também dos cuidados que ele tem com esse corpo, tá? Mas isso não é o mais comum. Se esse homem aí fica 1 hora para ter uma nova ereção, 2 horas, ou só tem uma ereção no dia seguinte de manhã, ele não é considerado de forma alguma como um homem que está com algum problema, que está com algum transtorno, que está doente. Não é. Isso é o período refratário dele. E aí, homem esperto e homem inteligente, eles sabem reconhecer quanto tempo é aquele período refratário dele, o quanto que ele leva para ter uma nova ereção depois que ejacula. Se é que ele tem uma nova ereção naquele dia, tá? E conforme você for ficando com esse parceiro, você vai percebendo aí essa regularidade dele. Lembrando que, atenção meninas, isso aqui às vezes é ponto de ciúme entre a relação, tá? Às vezes você sabe que o seu parceiro leva ali meia hora e tem uma nova ereção, e aí hoje vocês foram para atividade sexual e ele não teve uma nova ereção, você sai dali morta. Aí para aqui no meu consultório, falando que ele tá com outra, porque ele perdeu a ereção depois do gozo e não teve mais, então é porque ele não me ama, é porque eu tô gorda, é porque eu tô feia, nossa relação acabou. Gente, olha as obrigações que a gente coloca em cima do homem. Para com isso. Às vezes o corpo dele naquele dia está em outro momento, ou a parte psicológica dele não está legal por uma série de questões. Então isso não é algo agravante, tá? A gente só considera quando existe um padrão de repetição. Padrão de repetição. Não, várias vezes acontece isso com ele. Várias vezes ele não está conseguindo uma ereção. Várias vezes ele ejacula muito rápido. O várias vezes a gente tem que observar. Mas aconteceu um dia, uma vez na semana, aquele dia que ele estava cansado, ok? Então essas respostas, elas não são tão exatas, tá? O nosso corpo, essa soma aqui de fatores biológicos, físicos e psicológicos, eles não funcionam igual uma matemática. O 2 mais 2 aqui pode dar 4, pode dar 6, pode dar 10, dependendo do dia, dependendo de como está o seu corpo naquele momento. Então, mesmo o homem que tem um padrão tão assim normativo sexualmente falando, existem essas alterações. Agora, para as mulheres, aí que entra o que a gente fala,
O samba do crioulo doido. Ninguém me respondeu aqui se a mulher ejacula. Eu não vi essa resposta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Alguém quer participar ao vivo aqui comigo pelo Instagram? Fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Se alguém quer participar, está aberto, tá? Está aberto para as participações. Então, olha só, ó. Na mulher, aí a coisa já muda de figura. Por quê? A mulher pode sim ter o gozo, sim. A mulher pode sim ter o orgasmo, sim. Na hora da ejaculação, a Aline falou, sim. As mulheres podem ejacular? Sim. E não. Percebe só? Diferente do homem que vem quase aquele padrãozinho, né? Ereção, gozo, orgasmo, ejaculação. É quase que um quadrinho feito, checklist, sabe? Checklist masculino. Ereção, gozo, orgasmo, ejaculação. Na mulher, esse checkzinho não funciona assim. Então, muitas mulheres, na verdade, a maioria das mulheres, elas podem não chegar nessa ejaculação. Que na mulher, ó, da mesma forma, como eu coloquei lá naquela explicação biológica para o gozo, que eles associam o gozo, a eliminação aí, a externalização de um líquido, a mulher, ela também externaliza um líquido. É claro, gente, que não é o sêmen do homem, pelo amor de Deus, tá? Esse líquido aí feminino, que é muito mais transparente, não tem cheiro, às vezes você nem percebe, né? Porque ele dilui ali, dependendo de se você estiver na cama, né? Mas aquele líquido ali que a mulher elimina, que às vezes é uma quantidade muito pequena, às vezes uma quantidade um pouco maior, às vezes pode sair em formato de jato, até pode, mas muitas mulheres não têm essa eliminação de líquido, tá? Além dela não ter, às vezes essa eliminação de líquido é confundido com a própria lubrificação. Porque na mulher, ó, ela lubrifica, ela tem ali aqueles gozos, ela tem um orgasmo e ela pode simplesmente não ter nenhum tipo de ejaculação. Isso vai interferir alguma coisa no prazer sexual dela? Não, em nada, tá? Esse gozo feminino, esse orgasmo feminino não vai ter nenhum tipo de interferência se essa mulher ejacular ou não ejacular. Essa ejaculação feminina não tem um propósito, como a ejaculação masculina tem um propósito de quê? Fecundação, o espermatozoide está ali. Na mulher, a ejaculação feminina não tem nenhum propósito. Ela não vai ficar mais fértil, ou vai ter gozos diferenciados, blá, 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 blá. Não tem, gente, não tem. Ah, mas eu ouvi uma mulher falando que quando ela ejacula, quando ela libera aquele líquido maravilhoso, o gozo dela é diferente. Aí fica lá todas as mulheres caçando como eu faço para ter essa ejaculação. Stop. Stop com isso aí. Para de se enganar, para de se iludir, para de você procurar coisas que só vão atrapalhar a sua atividade sexual, tá? Deixa eu ver uma perguntinha aqui rapidinho. Você disse que é comum o homem ter o orgasmo junto com a ejaculação, então não consigo mais ver a pergunta veio cortada, tá? Quem mandou a pergunta, pode completar a pergunta? Sim, é comum o orgasmo do homem estar acompanhado da ejaculação. Não é obrigatório. Ele pode ter o orgasmo sem ter a ejaculação. Ou ter uma ejaculação, uma quantidade muito pequena. Ok? É isso. Muitas vezes os homens precisam treinar para eles aprenderem a ter o orgasmo sem ter a ejaculação. Como, por exemplo, o homem também pode ter aí uma ejaculação involuntária, dormindo, né? Você deve ter ouvido já algum homem relatar isso. Acordei todo molhado de esperma. Aí a mulher vê aquilo ali e acha que ele tá traindo, que ele sonhou com amante. Parem com esses mitos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aquilo foi apenas uma resposta do corpo dele, tá?
Quem mandou a pergunta pode completar, ela veio cortada, eu não consegui ler o restante, tá? Mas as mulheres, ó, nas mulheres essa ejaculação, ela não tá até hoje cientificamente comprovada que causa gozos diferenciados ou orgasmos diferenciados. Na verdade, gente, a mulher, diferente do homem, ela pode ter gozos e orgasmos muito diferentes, com sensações diferentes. Você pode ser hoje uma mulher de 45 anos, entrar numa atividade sexual agora e ter um gozo diferente, que você nunca sentiu em todas as atividades que você teve na sua vida. Porque o corpo feminino, ele tem essa fabricação do prazer muito diferente do corpo masculino. Eu coloquei aqui, né? O corpo masculino é muito normativo. É tudo muito igualzinho, eles seguem uma linha. O corpo feminino, ele não segue uma linha, ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui o tempo todo, ele vai e volta para frente, para o lado. Então, você pode ter diferentes tipos de prazer na mesma atividade sexual ou em atividades sexuais diferentes. E você pode ter o skirt, que é esse gozo, essa ejaculaçãozinha feminina, ou você pode não ter. Você pode ter essa ejaculação e não sentir diferença nenhuma, ou você pode sentir algum prazer com aquilo ali, tá? Isso aí, nada é exato. O gozo não é consequência da ejaculação? Não, gente, ó. Vamos lá. Quando você pega aí o significado de gozo para as ciências biológicas, né? Se você pegar um urologista falando, até um ginecologista falando, as ciências médicas falando, ele vai te dar essa palavrinha gozo como significado de produtos externos que a atividade sexual aí faz. A saída do líquido, que é no caso aí que você está colocando a ejaculação, tá? Quando a gente considera o ato sexual como um todo, considerando todas as questões psicológicas do ato sexual, o gozo é o prazer, a satisfação dentro do ato sexual. Esse prazer e essa satisfação, ela não é um produto de ejaculação, tá? Ela não é. E nem precisa ser. Quando você aprende pelo sexo tântrico a não ejacular para você ter mais disposição sexual. No caso, os homens, tá? Os homens aprendem a não ejacular para ter mais prazer durante um longo tempo e as mulheres aprendem a ter o comando mental da sua vagina para ela poder ter uma lubrificação maior, para ela poder ter uma libido mais intensa e assim ela ficar mais disposta para a atividade sexual. Então, o que a gente percebe aqui, ó? Que realmente gozo e orgasmo, ejaculação, para homem e para mulheres são processos diferentes, tá? E recebi aqui a Soila. A Soila quer participar comigo para poder fazer a sua pergunta ao vivo? Vamos lá, Soila. Vou mandar aqui um convite para você, porque apareceu aqui conosco para fazer a sua pergunta, tá? Se for realmente isso, pode entrar ao vivo. A nossa live está aberta para as dúvidas ao vivo, então quem quer participar não só pode, como deve entrar. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, seja bem-vinda! Nada, amor. Tá me ouvindo? Estou deitadinha aqui na minha cama já, descansando e ouvindo você. Vamos lá, qual o seu nome? É Sueli? Sueli? É S-O. Ah, Sueli. Vamos lá, Sueli, fala aí pra gente qual é a sua dúvida, o que você quer saber. Então, menina, é sobre o orgasmo mesmo. Existem vários, né, diferentes um do outro. Sim, pois é, olha que legal, Sola. No corpo feminino, a mulher ela pode ter orgasmos em diferentes intensidades. Então, você pode ter um orgasmo mais curtinho, um orgasmo mais longo. Você pode ter um orgasmo mais intenso, um orgasmo mais fraquinho. Como você pode também ter orgasmos sequenciais, que é aquele chamado assim, múltiplos orgasmos, que você tem um em cima do outro. Então, no corpo feminino, isso é possível.
No corpo masculino, não é possível. Os homens só conseguem ter um orgasmo por vez e a intensidade deles é bem semelhante. Entendeu? Entendi. Obrigada, amor. Nada, Beijo, querida. adoro. Grande Adoro beijo. você. Ah, Amo você. obrigada. Ensinado Apareça mais muito. aqui na nossa live. Você tem me ensinado muito, menina. Eu tenho 54 anos, mas estou aprendendo muito com você. É isso Gratidão. aí. Igualmente para você. Grande beijo, tá? Tchau, Soila. Tchau. Tchau, amor. Mas olha que legal aqui, ó, essa dúvida da Soila, né? E é isso mesmo, homens e mulheres são extremamente diferentes nesse ponto. E é por isso que eu falo aqui, gente, a mulher, ela tem uma capacidade muito maior de ter gozo, muito maior facilidade de ter orgasmo, mas como eu coloquei no começo da live, a mulher, ela ainda fica emperrada nos tabus, nos preconceitos sexuais. E o homem, que na verdade tem um corpo muito complicado para atividade sexual, né? Ele tem o período refratário, ele tem a produção de ejaculação, que gasta muita energia ali e tira energia para ele continuar o ato sexual. Esse corpo do homem não é tão favorável, mas ele se supera e eles ainda são aí, ó, os grandes fomentadores da atividade sexual, tá? Então, esse é um quadro que a gente precisa começar a repensar, porque se você é mulher, você tem um corpo todo voltado para você descobrir o prazer, né? Como a Pri tá colocando aqui, ó. Verdade, são muitos tabus que as mulheres ainda enfrentam, mas que a partir de hoje você pode, ó, virar a chave da sua vida e não enfrentar mais isso, tá? E aí, o que a gente faz com esse gozo, gente? Como é que é para o homem e para a mulher a maneira mais fácil para você começar a ter uma familiaridade com esse gozo, que é o prazer, e caminhar na busca do orgasmo, que é o pico do prazer. Então vamos imaginar ó, aqui numa estrada, aqui é o começo da estrada, aqui é o final. Aqui, ó, eu tenho gozo, 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 orgasmo. Prazer, 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 pico de prazer. Nos homens, eles sentem como se eles estivessem literalmente para voar, né? Ele vai tendo prazer, 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 saiu. Ai, dá aquele alívio, ok? Porque é isso, gozo vindo e orgasmo saindo, tá? O pico do prazer. No homem, esse jogo todo acontece como? Ó, pênis e movimentação peniana, não é isso? Esse vai e vem aqui no corpo peniano, ele vai fazer esse homem ter gozo e atingir o orgasmo, tá? O que a gente recomenda? De uma forma geral, os homens trabalham esse gozo nesse formato, né? É esse movimento. A gente recomenda que você, homem, experimente novos movimentos. Então, faça movimentos diferenciados, sabe? Com o seu corpo peniano, com a sua região escrotal. A sua parceira pode fazer isso. Você é mulher, vai lá praticar masturbação lá no seu parceiro, saia do tradicional, coloque novas coisas, novos movimentos. Use acessórios, óleos sexuais, géis, velas aromáticas. Tente formatos diferentes. Para quê? Para gerar sensações diferentes para esse homem. Agora, na mulher, quem é que comanda isso aí? Novamente, diferente do homem, que fica muito limitado ali a um movimento e a uma região, a mulher, ela tem ali o órgão do prazer, que é o clitóris, todo mundo já sabe. Então, como é que a mulher entra nesse caminho, nessa estrada para ter gozo e orgasmo? Ela entra através da manipulação clitoriana. E aí, essa manipulação vai ser naquela parte externa, ali na cabeça do clitóris, que fica ali do lado de fora da sua pepeca, que é fácil você colocar a mão, colocar o chuveirinho, colocar o vibrador, como também dentro do canal vaginal. Quando você está ali realizando a penetração no canal vaginal,
lá dentro desse canal, você também está atingindo a região clitoriana, ok? Porque o clitóris, ele está em toda aquela região ali. Isso, gente, é uma coisa muito nova, porque antigamente acreditava-se que o clitóris era apenas aquela cabecinha, aquilo que você enxerga no espelho externamente. Não é. Ali é o ponto máximo de prazer do clitóris. Ali estão a 8.000 terminações nervosas da mulher. Mas por dentro do canal está todo o corpo do seu clitóris. Então, quando você está realizando ali aquela massagem interna ou a penetração interna no canal vaginal, você também está atingindo a sua região clitoriana. Automaticamente está dando prazer para a mulher. Aí como é que você, a mulher, vai descobrir se o prazer mais intenso é dentro, é fora, ou é massageando uma outra parte do corpo? Que foi a dúvida da Soila aqui, né? O orgasmo feminino, o gozo feminino, ele tem vários formatos, várias intensidades, e você só descobre isso no seu contato com o seu corpo. Aqui entra o nosso curso, ó, Mulher no Comando. Você, mulher, você tem que aprender a olhar esse corpo, amar esse corpo, olhar a sua pepeca, amar a sua pepeca, achar ela linda e maravilhosa, conhecer que parte dessa pepeca você tem prazer, que parte que é gostoso tocar, como é gostoso tocar, que parte do seu corpo você gosta. Ah, você tem sensibilidade no pescoço, você tem no seio, você tem no interior de coxa, você tem no cotovelo. Ah, mas pode ter no cotovelo? Pode. A mulher, ela tem que se experimentar e ver qual região você tem maior foco de prazer. E aí, para você ter lá como objetivo esse orgasmo, o que a gente indica? Associe, né? Você é mulher, se você sabe que você tem prazer na região do pescoço, faça ali um carinho no pescoço, né? O companheiro pode ir lá, dar beijos, mordidinhas, fazer massagem, passar gelzinho. E associado a isso, você faz uma manipulação também clitoriana, tá? A Pri tá colocando aqui que não sabe sobre o nosso curso. Corre lá na minha bio, tem um link lá do curso, você clica, lá tem um vídeo explicativo. O que você aprende no nosso curso? No nosso curso, você aprende a entender e conhecer o seu corpo. Você aprende a fazer, ó, os comandos mentais para você literalmente comandar esse corpo, ter mais orgasmos, praticar o pompoarismo. Já fiz várias lives aqui sobre o pompoarismo, inclusive segunda-feira, tá lá, ó, no IGTV, ou vai lá no meu YouTube, tem várias lives que falam sobre o pompoarismo. Então, no nosso curso, você aprende pompoarismo, aprende mentalização cognitiva, aprende a olhar o seu corpo de uma outra forma, aumentando a sua autoestima e proporcionando prazer para você. Qual o nosso objetivo? É você comandar o seu corpo para ter mais prazer, para atingir quem? O nosso orgasmo, tá? Pode não sentir prazer no toque do clitóris externo. A mulher, depois do orgasmo, não necessariamente tem o... Não deu para ler. Olha lá. Se você toca o seu clitóris e você não tem sensação nenhuma, eu te digo que você precisa fazer descobertas. Você tem que fazer toques diferenciados, usar a vibração, que são os acessórios. No nosso curso você também aprende, tá? E treinar isso, colocar isso como um hábito de vida. Entenda, mulher, que você necessita fazer esse contato com o seu corpo. Porque imagina assim, ó, imagina que você hoje tem 20 anos, super jovem, né? Super jovem com 20 anos. Mas você nunca tocou nesse corpo. Na adolescência, você não tocou de uma forma erotizada, que é geralmente quando começa esses toques, tá, gente? De forma erotizada na adolescência, de forma autodescoberta na infância. Mas você não fez esse toque, aí você fez 17, 18, 19, 20, não desenvolveu vida sexual, não desenvolveu masturbação e não se conhece. Você vai precisar ter contato com esse corpo pelo menos 3 vezes na semana. Aí, realmente, o curso Mulheres do Comando cai como uma luva para você.
Porque o curso você aprende lá, passo a passo, como começar a fazer esse contato corporal. E aí você vai descobrir esses prazeres, tá? É como se o seu corpo estivesse dormindo, num soninho gostoso, assim, ó. E de repente esse corpo vai acordar para a vida, acordar para o prazer, acordar para as coisas boas da vida. Porque você, mulher, tem muita facilidade de gozo, de orgasmo. Mas os tabus, as crenças negativas, todas aquelas coisas pesadas que enfiaram aí na sua cabeça, não deixou você desenvolver esse lado, tá? Então, nada mais é de uma questão o quê? De desenvolvimento. Desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento de autoestima. Quanto mais você se amar, for uma mulher segura de si, empoderada, sabendo o que quer, esse corpo entende e produz isso, tá? Nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. Eu acho que não tem nenhuma perguntinha aqui mais. Tem um momento do relaxamento? Sim, o relaxamento ele é completamente necessário para você atingir o prazer, tá? Vou encerrar aqui com essa perguntinha. A minha caixinha hoje veio tudo cortada, as perguntas foi um pouquinho difícil para compreender. Mas vamos lá. Na semana que vem eu estarei aqui novamente às 8h10. Você que é mulher e está aí assistindo a gente, corre lá e vai conhecer melhor o nosso curso. E ó, quando você ouvir a guia gozo, orgasmo, prazer, entenda o seguinte: você vai partir para uma atividade sexual buscando o prazer para você. O outro acaba sendo uma consequência, tá? Se eu não conseguir tirar sua dúvida hoje apareceu muita dúvida aqui, gente. Corre lá e deixa na caixinha de pergunta dos history, ou deixa lá no nosso feed, ou manda no direct, que eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Quinta-feira que vem eu vou estar aqui, eu e você juntinhas, para a gente definitivamente melhorar a sua vida sexual e você ficar, ó, prontinha para colocar o prazer na sua vida. Muito obrigada, muita gratidão para todo mundo que participou. Até quinta-feira que vem, gente. Tchau, até quinta.